Olá, eu sou o Major Marcos Costa, vou fazer então aqui a apresentação do artigo para o CIG 2024, intitulado Estudo de Métodos de Calibração Radiométrica de Sensores Ópticos Orbitais. Tá? Eu estou cursando o mestrado no programa do PPGAL aqui no ITA, orientado pelo professor Álvaro Damião, orientado pelo professor Rui. Então a gente vai falar nesse trabalho sobre satélites como esse da foto, que fazem imageamento óptico da Terra, da superfície terrestre. Tá? O objetivo é apresentar uma metodologia que foi desenvolvida para caracterização espectral e radiométrica em laboratório, ou seja, pré-lançamento, né, desse tipo de sensor óptico orbital que equipa esses satélites de imageamento da Terra. O roteiro inicia basicamente igual a estrutura do artigo, tá? Começando com uma introdução e depois alguns aspectos teóricos sobre a calibração de sensores ópticos. Vou discorrer um pouco sobre quais equipamentos laboratoriais foram utilizados nessa metodologia de caracterização e depois discorrer sobre a metodologia empregada na caracterização espectral e depois na calibração radiométrica, tá bom? Os resultados obtidos vão ser apresentados diretamente ali nos tópicos 4 e 5, né, conforme apresentar a metodologia, eu já apresento na sequência os resultados. Começando então pela introdução para falar sobre a importância do uso desse tipo de equipamento, de sensores ópticos orbitais no contexto do Brasil da Força Aérea. Tá? Então, militarmente, o uso do satélite faz parte da tarefa IVR, que é a tarefa chamada Inteligência, Vigilância e Reconhecimento. É uma tarefa que é prevista na DCA 1-1, que é um documento de doutrina básica da Força Aérea Brasileira. Tá? E é uma tarefa que visa principalmente o aumento da consciência situacional da Força Aérea para embasar então, a tomada de decisão pelas autoridades competentes e o planejamento das operações militares. Tá? Ainda no mesmo documento, a DCA 1-1, mais um extrato desse documento, que fala que, para o cumprimento dessa tarefa IVR, podem ser utilizados, podem e devem ser utilizados também meios espaciais, além das aeronaves, né, e de alguns outros meios, mas os meios espaciais, que são justamente satélites como esse que a gente está estudando, para obtenção de imagens, dados de inteligência que vão embasar a tomada de decisão e o planejamento das operações. Tá? Então, esse tipo de meio espacial, de satélites, né, nesse contexto da tarefa IVR, ele tem diversas vantagens sobre as aeronaves. Né? Por exemplo, tem um alcance praticamente global, não tem limite de exposição, sem limitações de exposição ao inimigo, né, de autonomia e de alcance, como é o caso das aeronaves. Tá? Então, eles nos permitem obter, por exemplo, imagens como essa, nesse exemplo aqui, que é uma matéria da BBC do ano passado, que mostra justamente uma imagem lá da Bielorrússia, uma região próxima à fronteira com a Ucrânia, no contexto lá da guerra da Ucrânia com a Rússia. Tá? O próximo slide aqui fica mais claro. O que pode ser observado aqui? Uma imagem de antes e depois, né, com 15 dias de diferença, surgiram essas novas estruturas, tá, que mostram possivelmente barracas que provavelmente indicam uma preparação de uma tropa para entrada em combate lá naquela região próxima à fronteira com a Ucrânia. Tá bom? Então ela é uma ferramenta muito poderosa para a inteligência militar. Entretanto, é necessário que os dados obtidos sejam confiáveis. Né? Para isso é fundamental a caracterização e calibração desses sensores, para conhecer a fundo suas características, suas capacidades e utilizá-lo no máximo de suas possibilidades. Né? Aqui, por exemplo, um exemplo claro, assim, se o sensor não tivesse bem calibrado, suas características não fossem bem conhecidas, a gente talvez não conseguisse distinguir essas estruturas aqui que estão sendo montadas. Né? Talvez ficasse algo como um borrão, por exemplo, de onde não ia ser possível tirar nenhum tipo de informação. Agora, falando sobre alguns aspectos teóricos de calibração de sensores ópticos. Né? Antes de falar de calibração propriamente, vamos falar o que é um sensor. Tá? Então, primeiramente, aqui como exemplo, é justamente a câmera que foi utilizada nesse trabalho, a câmera Parrot Sequoia. Sequoia é o nome dela, a Parrot é a empresa, a fabricante. Tá? Eu vou falar mais a fundo sobre ela mais para frente aqui nessa apresentação, mas apenas para exemplificar. Ela tem aqui 4 sensores monocromáticos, esses aqui de cima, e mais o sensor RGB aqui embaixo. Tá? É um sensor chamado multispectral e apesar de esse aqui não ser um sensor orbital utilizado em satélite, mas tem características muito similares. Tá? Então essas câmeras são embarcadas em satélites, como mostrado aqui nessa ilustração esquemática, tá? E os sensores que são embarcados então no satélite são sensibilizados pela luz, prioritariamente a luz do Sol, né? E elas, uma vez sensibilizados por essa radiação da faixa óptica, que é a luz, que é o caso que a gente está trabalhando aqui, eles geram sinais elétricos que são convertidos em números digitais. Tá? Então, eles trabalham com os sensores com sensibilidades específicas nas suas diversas bandas, né? Cada sensor monocromático aqui, como no exemplo
o gráfico a seguir. Então, cada um dos 4 sensores monocromáticos trabalha numa banda específica, com respostas específicas. Isso a gente vai mostrar mais para frente na parte da calibração, da caracterização espectral. Tá? Isso aqui até, inclusive, já é uma das respostas do trabalho, né? Dos resultados, quero dizer, é justamente a função de resposta espectral dessa câmera. Tá? E o processo de caracterização passa então por essas etapas principais, né? Espectral, radiométrica e espacial. Esse trabalho especificamente vai focar apenas na etapa espectral e radiométrica, né? Porém, a caracterização espacial também é fundamental para a gente conhecer a resolução espacial do sensor, ou seja, qual a capacidade dele de distinguir detalhes na imagem, tá? Detalhes maiores ou menores de acordo com a sua resolução sendo melhor ou pior. Tá? E por fim, vale lembrar também de que é fundamental manter a calibração do sensor em voo. Né? Depois que o satélite é lançado, o sensor já está em órbita, existem metodologias para manter sua calibração. Isso aí foi tema do artigo que eu apresentei no CIGIE do ano passado, tá bom? Mas não vai ser o foco desse trabalho desse ano. E aqui um exemplo de resposta espectral, tá? Apenas para ilustração. São curvas de respostas espectrais de 4 diferentes sensores ópticos orbitais. Então, são sensores reais que, teoricamente, trabalham nas mesmas bandas, porém é possível observar que a resposta espectral é consideravelmente diferente. Né? Apesar de serem nas mesmas bandas, a resposta é bem diferente, por isso é importantíssimo a gente conhecer as curvas de resposta espectral, a função de resposta espectral dos nossos sensores. Agora, falando sobre a calibração radiométrica, né, o que a gente está buscando? A gente está buscando esses coeficientes aqui, G e B. Tá? Então, os sensores normalmente são projetados para atenderem esse tipo de relação linear entre a radiância recebida, aqui representada pela letra L, e os números digitais gerados. Tá? Então, experimentalmente, a gente procura obter alguns pontos que associam a radiância recebida pelos números digitais gerados, faz uma aproximação linear para chegar nos coeficientes G e B. É justamente disso que se trata a calibração radiométrica, tá bom? Justamente aqui destacando os coeficientes G e B. Agora eu vou falar rapidamente sobre os equipamentos laboratoriais que foram utilizados nesse trabalho para desenvolver a caracterização espectral e radiométrica da câmera Parrot Sequoia. Tá? Primeiramente, a própria câmera Parrot Sequoia, já falei um pouco dela antes, os 4 sensores monocromáticos, ela tem também um sensor RGB e ela tem esse equipamento aqui que é o chamado Sunshine Sensor. Ele tem a capacidade de fazer uma detecção inicial da luminosidade do ambiente para fazer um ajuste automático da câmera em termos do número ISO, que é a sensibilidade da câmera, e o tempo de exposição, né, o tempo de integração da câmera, tá bom? Porém, experimentalmente isso não é legal, não é bom a gente utilizar esse modo automático, porque a gente acaba não tendo controle dos ajustes da câmera e isso pode influenciar nas nossas medições, né? Pode gerar algumas alterações que não são do interesse. Então, o interessante que a gente utilizou nesse trabalho foi o modo manual. Tá? A gente acessou o modo manual da câmera para a gente poder escolher qual ISO e qual tempo de integração a gente ia querer em cada etapa para ter um controle absoluto dessas configurações. Antes disso, então, aqui um exemplo de algumas características da câmera, né? Os 4 sensores monocromáticos, em qual banda que eles trabalham, o sensor verde, vermelho, red edge, e o near infrared, infravermelho próximo, tá bom? E aqui o quarto, o sensor RGB, tá? As definições de cada um, a quantidade de pixels, resolução radiométrica. Tá bom? E conforme eu estava falando anteriormente sobre o modo manual, tá? Então a gente não usou o modo automático, que não é adequado experimentalmente, a gente usou o modo manual, e aqui está quais configurações de ISO e tempo de exposição que a gente utilizou em cada etapa, aqui na etapa de caracterização espectral e depois na etapa de calibração radiométrica. Agora, o segundo equipamento bastante importante foi utilizado, o monocromador, utilizado na etapa de caracterização espectral. Ele é um equipamento que recebe luz na sua entrada, que é aqui na lateral, aqui nessa região aqui. No nosso caso, a gente utilizou como fonte luminosa uma lâmpada de tungstênio de 100 watts. E internamente aqui o monocromador tem espelhos e grades de difração, que permitem então separar a luz em comprimento de ondas específicos com acurácia de até 0,2 nanômetros. Tá? Então a luz monocromática é conduzida até a saída no monocromador, que é nessa região aqui, iluminando então o sensor da câmera. Tá? Agora, esse setup já é utilizado para a etapa de calibração radiométrica. Tá? Primeiramente aqui temos o Field Spec, que é um espectro radiômetro, e a esfera integradora. Tá? A esfera integradora ela possui internamente aqui 4 lâmpadas com diferentes potências. Na verdade, 2 delas são com a mesma potência, as outras 2 com potências diferentes, que permitem então uma combinação de até 11 diferentes potências somadas. Tá? E o Field Spec
ele mede que está um sensor de fibra ótica do Field Spec voltado para a esfera integradora, né? E o Field Spec, então, ele vai medir a radiância espectral com esse sensor de fibra ótica. Ele tem a capacidade de medir na banda de 350 a 2.500 nanômetros, tá? Nesse trabalho, a integração foi de 500 a 850 para os monocromáticos e 400 a 850 para o RGB. Agora, para a caracterização espectral. Caracterização espectral, aqui tem um exemplo de algumas imagens obtidas lá no monocromador, tá? No sensor verde, com o monocromador emitindo em 520 nanômetros, aí a mesma emissão aqui do monocromador, só que no sensor RGB, vê que no monocromático verde aqui ele está fora da banda de resposta, né? Então ficou mais escurecido mesmo, enquanto que aqui nesse exemplo do vermelho, em 650 nanômetros, está mais cinza, está mais claro, porque ele está obtendo uma resposta melhor, é um comprimento de onda que está mais próximo do centro da resposta espectral do vermelho. Tá? Então a gente realiza um corte circular em cada imagem, e dentro desse corte circular uma medição de média e desvio padrão dos números digitais da imagem. Isso aqui é um fluxograma que foi desenvolvido sobre essa metodologia, né, para ilustrar o passo a passo do processamento de dados dessa metodologia. Não é objetivo nessa apresentação de secar esse fluxograma, isso está mais bem explicado lá no artigo, tá bom? Mas basicamente os equipamentos utilizados aqui em cima, o monocromador, né, com a fonte luminosa, a câmera obtendo imagens e o detector de referência que foi utilizado fazendo medições nas mesmas condições da câmera para obter os dados do detector de referência, utilizando as equações correspondentes, chegando então à FRE normalizada. Conforme eu disse, já apresentando o resultado, esse aqui é o resultado da função de resposta espectral dos sensores monocromáticos e do sensor RGB, tá? Dos 3 canais do RGB. Agora a calibração radiométrica, tá? Que é a segunda etapa que depende da anterior, né? Então, numa primeira etapa dessa parte da calibração radiométrica, o resultado gerado pelo Field Spec consiste na radiância espectral para cada potência emitida pelas combinações de lâmpadas na esfera integradora. Ao integrar cada curva, né, correspondente a cada potência, vai ficar mais claro vendo essa imagem aqui. Tá? Então esse é o tipo de resposta do Field Spec. Ele gera as curvas de resposta espectral, no caso aqui a banda completa de 350 a 2500, tá? Para as 11 combinações possíveis de potência lá emitidas pela esfera integradora. Então quando a gente faz um corte aqui, uma integração dos limites das bandas de interesse, a gente obtém a radiância total naquela banda, naquela potência. Tá? Em seguida, num segundo momento, a câmera é instalada exatamente na mesma posição ali do sensor de fibra ótica do Field Spec, tá? E são obtidas então imagens para calcular as médias de números digitais. Aqui está um exemplo de como é feito esse cálculo. Aqui a imagem obtida, né, esse círculo luminoso é da esfera integradora. A gente faz então um corte circular novamente, né? E internamente aqui faz o cálculo de média e desvio padrão utilizando o software ImageJ. Tá? Então está aqui um exemplo do histograma dessa imagem, tem também o média e desvio padrão. Novamente, foi desenvolvido então esse fluxograma para o processamento de dados, também não vou dissecar esse fluxograma nesse momento, mas está bem explicado lá no artigo. Tá? As equações correspondentes, tá? Lembrando que aquela radiância que é calculada inicialmente com o Field Spec, depois é necessário ser multiplicada pela FRE normalizada, por isso que eu falei que essa etapa de calibração radiométrica depende da etapa anterior, né, de calibração, de caracterização espectral. Tá? E por fim, então a gente chega nessa função, que é aquilo que a gente quer, aquela função linear, que relaciona a radiância recebida, aqui é L, pelos números digitais médios gerados em cada potência. Tá? Então, utilizando o método dos mínimos quadrados, a gente consegue chegar aos coeficientes de calibração. Aqui alguns resultados, né, mostrando então os dados experimentais obtidos. Foi calculada toda a incerteza também. Não foi possível apresentar no artigo as incertezas, mas foram calculadas as incertezas. Então, para cada potência da esfera integradora, qual a média de números digitais e a radiância correspondente em cada sensor monocromático aqui. E as retas de calibração, então, com os pontos experimentais que foram possíveis de utilizar, onde não ocorreu saturação, e os coeficientes de calibração. Tá? Então, aqui os coeficientes que foram obtidos experimentalmente, o índice Q quadrado aqui de incerteza, tá bom? E chega então ao fim dessa apresentação, passamos por todo o roteiro previsto, atingindo então o objetivo de apresentar essa metodologia para a caracterização laboratorial, né, a parte de calibração espectral radiométrica de sensores ópticos orbitais. E fico aberto a dúvidas para o dia da apresentação. Muito obrigado.